Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Era uma manhã tranquila, mas a cidade parecia repleta de sons ocultos, sons discretos que só um olhar atento conseguia captar. As ruas eram pavimentadas com pedras antigas, ladeadas por cafés chiques, vitrines reluzentes e boutiques de alta costura que pareciam exibir mais riqueza do que meras mercadorias. Cada recanto exalava uma elegância implacável, um ar de absoluto, como se as coisas fossem feitas para parecer perfeitas, para se conformar às regras invisíveis do luxo e do refinamento. O sol, suavemente quente, punha-se lentamente atrás das fachadas dos edifícios, lançando sombras lânguidas sobre os paralelepípedos polidos. Os transeuntes, absortos em suas vidas agitadas, caminhavam em um ritmo frenético, com rostos muitas vezes indiferentes, ansiosos para chegar aos seus destinos. A cidade parecia avançar sem parar, presa de suas próprias preocupações, enquanto um homem, calmo e silencioso, se via fora de sintonia com tudo. Caminhava devagar, sem pressa, como um observador silencioso, sua presença quase uma anomalia naquele mundo onde tudo parecia se mover a toda velocidade. Atrás da grande porta de vidro da Galeria de Arte Contemporânea, ele entrou sem ser notado. Seus passos eram discretos, mas sua figura imponente e tranquila contrastava com a agitação lá fora. Avançou sem pressa, atraído pelas pinturas penduradas nas paredes imaculadas. A arte, em sua forma pura, não precisava de justificativa. Estava ali, assim como ele, simplesmente para existir. Seus olhos pousaram em uma obra em particular, uma tela abstrata, com suas cores vibrantes lutando pela existência na tela. Esse momento de calma, quase meditativo, trouxe-lhe uma paz rara, uma forma de refúgio em um mundo que parecia se ressentir de sua mera presença. Esse momento suspenso, onde ele se perdia em formas e cores, no entanto seria quebrado. A senhora Jacqueline Dumont, como a maioria dos frequentadores, era uma mulher que ostentava sua riqueza como uma vestimenta. Não havia nada de sutil em seu comportamento. Ela se movia como se pertencesse àquele lugar, como se cada obra de arte estivesse sob seu comando. Seus óculos escuros, que ela usava até mesmo em ambientes fechados, eram um símbolo de seu poder, um escudo contra os outros, como se os lembrasse de que ela fazia parte da elite, um círculo pequeno e inacessível. Seu andar era calculado, cada movimento afirmando sua autoridade, seu direito de dominar o espaço ao seu redor. Naquele dia, a galeria, embora acostumada a rostos famosos, parecia-lhe um território familiar, um espaço onde seu status de membro da alta sociedade não lhe permitia ser abalada por nada. No entanto, ao entrar na sala de exposição, seu olhar se fixou nele. Ele não era como os outros, não era um visitante que se esquivava dela, não era alguém que instintivamente conhecia seu lugar. Ela deu um passo à frente com determinação, seu olhar frio examinando o homem no canto, a figura calma aparentemente indiferente a tudo ao seu redor. Ele não parecia estar prestando atenção nela, como se sua presença fosse tão banal quanto as outras obras que ela contemplava. Isso a incomodava. Naquele universo silencioso e cuidadosamente controlado, ele não pertencia àquele lugar. Ele não pertencia àquele mundo. Não naquele momento. Ela se aproximou abruptamente, parando diante dele com uma confiança gélida. Cruzou os braços como se quisesse prendê-lo em uma armadilha invisível. Então, quebrou o silêncio, e sua voz áspera ecoou pelo espaço como o estrondo de um trovão. Sabe, você pertence à África. Você nem deveria estar aqui. As palavras, pesadas como uma pedra de calçada, caíram no ar como um sino de julgamento. Um murmúrio de incompreensão percorreu a sala. Mas o homem negro, não se moveu. Nem um vacilar. Seus olhos permaneceram fixos nela, quase sobrenaturalmente calmos. Os outros visitantes, que já haviam se virado em sua direção, aguardando sua reação iminente. Jaqueline, em sua confiança cega, esperava uma explosão. Ela esperou que ele se submetesse, se desculpasse ou recuasse. Mas o homem não reagiu. Não por fraqueza, mas por uma espécie de resistência silenciosa que o desestabilizaria mais do que qualquer resposta. Endireitou-se lentamente, os ombros elevando-se imperceptivelmente. Seu olhar perfurou o de Jaqueline, não agressivamente, mas com uma força silenciosa que parecia desafiar a violência de suas palavras. Ele não a via como uma inimiga,
mas como alguém que simplesmente não a entendia. O silêncio que se instalou foi pesado, quase palpável. Jaqueline, acreditando ser uma fraqueza de caráter, tentou humilhá-lo novamente. Você é orgulhoso demais para manter a calma depois do que eu acabei de dizer, não é? Mas, mais uma vez, o homem não respondeu. Não precisava falar para que sua mensagem fosse compreendida. Sua calma era um ato de resistência em si, mais poderoso do que qualquer grito. Ele sabia que responder àquela ignomínia com palavras seria loucura, que a ignorância de Jaqueline era sua própria condenação. Com um gesto comedido, ele girou lentamente nos calcanhares, com os olhos ainda fixos à frente, e se dirigiu para a saída. Cada passo que dava parecia ecoar os sussurros, mas ele avançava sem nem mesmo se apressar. Sua calma desconcertou os espectadores que testemunharam a cena. Em um mundo onde a raiva é frequentemente vista como a única forma de resistência, ele estava lhes mostrando outro caminho. Quando a porta da galeria se fechou atrás dele, as conversas começaram a fervilhar. Os olhares que se encontraram na escuridão do incidente estavam repletos de confusão, admiração e, para alguns, uma espécie de vergonha silenciosa. O que acabaram de testemunhar não foi apenas um confronto, mas uma lição de dignidade. Na manhã seguinte, enquanto o incidente circulava pelos salões e discussões entre os frequentadores dos cafés de luxo da cidade, uma sensação estranha pairava no ar. O homem, cujo nome ainda era desconhecido para muitos, havia subitamente emergido do anonimato. Ele não era mais apenas um espectador silencioso na galeria, mas um protagonista inconsciente em uma cena maior. A notícia se espalhou pelos círculos sociais, e com ela, uma enxurrada de mensagens inundou seu celular. Algumas mensagens demonstravam apoio sincero e profundo apreço por sua dignidade inabalável. Estranhos, chocados com o ataque e inspirados por sua calma, enviaram-lhe palavras de encorajamento, expressando admiração e gratidão por seu exemplo de resistência pacífica. Mas outras, igualmente numerosas, vieram daqueles que, como Jaqueline, nutriam uma visão distorcida do mundo. Essas mensagens estavam repletas de ameaças veladas, insultos disfarçados e lembretes de seu suposto lugar na sociedade. Ele leu tudo, impassível. Seu olhar permaneceu tão impassível quanto durante o incidente, e ele optou por não responder àqueles que tentavam incitar sua raiva. Para ele, ignorar o ódio era uma forma de resistência muito mais poderosa do que qualquer argumento. No entanto, sentia o peso daquelas palavras, como um pesado cobertor jogado sobre sua alma. Mas sabia que a única maneira de combater essa escuridão era continuar avançando à luz de sua própria escolha de calma. Um dia, sentado à mesa de um café na calçada, com o sol batendo suavemente em seu rosto, um homem mais velho se aproximou lentamente. Sua postura calma revelava uma vida repleta de experiência e luta. Sentou-se em frente ao homem negro sem cerimônia, como se esperasse por aquele momento há muito tempo. Seu olhar era ao mesmo tempo curioso e imbuído de uma sabedoria serena, talvez o tipo de sabedoria que só o tempo e as dificuldades podem trazer. O homem respirou fundo antes de fazer a pergunta que lhe queimava o estômago. Não pude deixar de notar que você não respondeu ao insulto. Por quê? O homem negro, que observava calmamente o mundo ao seu redor, deixou um leve sorriso surgir nos lábios. Seu olhar, porém, não se desviava do outro. Responder ao ódio com mais ódio não resolve nada. Meu silêncio não significa que eu me submeto. Pelo contrário, atesta minha força. O outro assentiu lentamente, compreendendo a natureza da resposta mais profundamente. Sentiu a verdade que o negro acabará de proferir como uma declaração de poder inabalável. Talvez você seja mais sábio do que eu pensava, disse ele finalmente, com a voz calma e cheia de admiração. Sabe, às vezes a resistência não está no confronto, mas na maneira como você escolhe não se deixar abater. Essas palavras ressoaram profundamente dentro dele, como um eco de sua própria jornada interior. Ele nunca almejara ser um modelo ou um líder, mas, a partir daquele preciso momento, compreendeu que sua ação, ou melhor, sua falta de ação, dera origem a uma forma de liderança silenciosa. Seu silêncio não era uma fraqueza, mas uma declaração de força, de dignidade. Ele não precisou se defender com palavras ou agressões. Ele simplesmente personificara a resistência pura, aquela que não grita, mas ataca com força onde é preciso. Com o tempo, seu nome começou a circular, não como de um mero espectador,
mas como de um homem cuja dignidade e calma se tornaram armas mais poderosas do que qualquer discurso ou confronto. Ele não agiu por vingança, nem por raiva, mas por uma simples recusa em se conformar às expectativas daqueles que acreditavam poder forçá-lo a ceder à pressão de seu desprezo. Começaram a chegar convites de grupos e organizações ativistas comprometidos com o combate ao racismo e a promoção da dignidade humana. Ele foi convidado para conferências e debates onde sua presença não era a de uma testemunha anônima, mas a de uma voz que carregava uma mensagem de resistência serena. O mundo o ouvia, não pelo que ele havia dito, mas pelo que havia feito. Ele havia se tornado símbolo de uma forma superior de resistência, que busca não destruir, mas elevar. Por sua vez, Jacqueline Dumont não podia mais ignorar o impacto daquele incidente. Ela, que na época se acreditava invencível em sua arrogância, começou a se sentir presa em um mal-estar permanente. Cada vez que se lembrava do incidente, sentia um peso extra sobre os ombros. Ela havia testemunhado uma resistência que não havia previsto, uma forma de força silenciosa que a tornava menor a cada lembrança. O homem negro, no entanto, não precisava gritar, berrar ou desafiar em alto e bom som a ordem estabelecida. Ele simplesmente mostrará que a injustiça, por mais perversa que fosse, não conseguia ofuscar o brilho de uma pessoa que optava por permanecer em seu próprio silêncio. Uma paz interior invencível que, embora silenciosa, ressoava mais alto do que qualquer grito.